Afronautas, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo do canal Pensar Africanamente, essa nossa ferramenta de luta, de comunicação, de empoderamento da população negra, de fortalecimento das lutas antirracistas, através da disseminação de conteúdos de história, cultura, tradição, ancestralidade africana e afro-brasileira. Hoje, Andréa Bach traz, em sua coluna, Juventude Negra na Psicologia. O tema vai dar o que falar. Vale muito a pena vocês começarem a arrastar as pessoas para cá. Peguem o link aqui do YouTube, coloca aí nas suas redes sociais e chama o pessoal dizendo: Pensar Africanamente já está ao vivo, chega aí. E lá no Facebook nós estamos transmitindo em duas páginas. Na página Pensar Africanamente, que é do próprio canal, e na página Áfricas. De lá, de uma dessas duas páginas, você compartilha no seu Facebook, marca as pessoas. Eu tenho certeza que as pessoas que te seguem confiam em você, claro, que virão para cá acompanhar nosso diálogo de hoje. Deixa eu ver quem já chegou aí. Eu vi que o Marcelo Fabian já tinha deixado um recado mais cedo aí para nós. Naquela estratégia dos afronautas, das afronautas, de tentar fortalecer o canal na luta contra os algoritmos racistas. Então, se vocês puderem mais cedo, no dia anterior, passar, deixar um like, deixar um sininho acionado, deixar um comentário, o YouTube apaga, mas para efeito do algoritmo, isso vai sendo contabilizado, demonstrando que a pauta é de interesse. A pessoa no perfil ao SKMR está sempre aqui conosco, agradeço muito, dizendo estou colada. Adriano Coutinho, o Marcelo Fabian, que já teve mais cedo, já está aí de novo. Ele lembrando, gente, que hoje é 12 de outubro, enquanto os espanhóis comemoram a chegada de Cristóvão Colombo às Américas, nós lamentamos profundamente o início de um projeto que resultou no extermínio de grande parte das populações originárias dessas nossas terras de cá do oceano. E ele diz: hoje, 12 de outubro, comemoramos o início da destruição da América e da África por um projeto moderno colonial europeu que se perpetua hoje nas repúblicas branco-mestiças. Marcelo Fabian nos acompanha da Argentina e está sempre contribuindo conosco, dizendo 529 anos de resistências indígenas e negras. É isso, para nós, essa data é um momento em que nós memoramos em conjunto o início desse projeto de morte que a Europa derrama sobre o mundo. No sábado, na coluna da Betânia Ramos, uma brasileira que é radicada na Espanha, Maria Santos, ela dizendo, né, que uma das grandes lutas que eles encampam lá, o movimento do qual ela participa, é para que a Espanha perceba que não é uma data a ser comemorada, porque é uma data em que se derrama sobre o planeta um projeto de morte e de extermínio. Rose Culturando, olá, povo lindo, chamou, eu vim. Kátia Coach, salve manas, Kátia do Rio de Janeiro, Mônica Soares, boa noite a todos e todas. E é assim, quanto mais vocês compartilham, mais as pessoas se lembram que está na hora de colar aqui no Pensar Africanamente. Deixa eu trazer aqui para a sala Andréa Bach, sua convidada, seu convidado de hoje, que já faremos aquela apresentação rápida e protocolar para vocês, porque mais importante do que discorrer currículos longos é ouvir o que essas pessoas têm a nos dizer sobre uma pauta tão relevante. Deixa
Dá mais uma olhada aqui, ó, o pessoal chegando e compartilhando e arrastando geral para cá, e nós só agradecemos. Deixa, então, gente, fazer essa apresentação protocolar. A Cristina Pereira dizendo boa noite, princesas e príncipe. E é isso, o pessoal está chegando e somando aqui. Quanto mais vocês compartilham, mais gente, mais pessoas lembram que está na hora de colar no Pensar Africanamente. Muito bem, Juventude Negra na Psicologia é o tema de hoje. Quem traz esse tema é Andrea Bach, artista, poeta, escritora, química e assessora parlamentar. Seu convidado, Flávio Barros, psicoterapeuta com ênfase na saúde mental da população preta, facilitador da roda de conversa para homens pretos, ouvindo aos irmãos, do projeto Avança Negra. Membro conselheiro da rede Oborós, coletivo de homens pretos que amam homens pretos. Chayane Nascimento, psicóloga clínica e social, pós-graduada em psicologia hospitalar, voluntária do projeto O Bom Pastor, membra do projeto Avança Negra, psicóloga do Conselho Tutelar, especialista em relacionamento tóxico e dependência afetiva, atuante na abordagem de TCC. Muito bom. Na mediação do chat hoje está Caroline Matias, que eu agradeço muito. Caroline, que recentemente agregou essa equipe de pessoas voluntárias que fazem o canal Pensar Africanamente acontecer. Já é a segunda moderação dela, agradeço muito. Ela dialoga com vocês aí no chat e nos ajuda a não perder as perguntas que vocês tiverem para fazer para o nosso convidado e para a nossa convidada de hoje. Lúcia Guimarães, boa noite. Jana Gomes, boa noite. Silvania Euclene, boa noite, turma. Márcia Antônia, boa noite a todos e todas de São José, Santa Catarina. E aí é o Brasil chegando, né, gente? Cada um de um cantinho, somando aqui conosco, e mais esse diálogo importante do Pensar África na Mente. Deixa eu tirar o banner, porque aí a gente tem mais espaço na sala. Pronto. Somos espaçosas, a gente tem direito, né, gente? Temos direito, porque a nossa a gente ocupa mesmo. Andrea Bach, bem-vinda de volta. Eu já vou passar... Não, antes de passar para você... Não, é isso mesmo, minha cabeça hoje está meio assim. Vai lá, vem cá, sossega a cabeça. Vamos lá. Eu já vou passar para você, para que você nos faça uma introdução ao tema, à pauta de hoje. O Lucas Cauã chegando aí de Salvador, Bahia. Então, é sul, é norte, é nordeste, é sudeste, é centro-oeste. Todo mundo chegando e colando aqui no Pensar Africanamente. Por favor, querida, fala um pouco para a gente do que está vindo aí nesse diálogo de hoje. Boa noite a todos e a todas irmãos que acompanham o nosso canal, esse espaço virtual de aquilombamento. Fico muito feliz em ter esse contato de uma forma mensal aqui com vocês, e fora também, todas as vezes que eu assisto aqui a programação, é sempre muito enriquecedor. Muito feliz com essa coluna. E hoje, trazendo essa pauta da juventude negra na psicologia, eu fico muito honrada de ter esses dois convidados maravilhosos aqui. Por que trazer essa temática para cá? Eu vejo que, para além do meu convívio em si, né, é o que as estatísticas mostram, que a juventude negra, a população negra, é a que mais tem transtornos de problemas psíquicos, né? E isso vem com causas tanto genéticas, né, dessas doenças que a gente carregou como algo que veio desse processo de escravidão e que a gente carrega na nossa epigenética, tanto quanto vai se desenvolvendo por conta do capitalismo, né, e que assola as nossas comunidades, né, que fazem com que esse adoecimento, ele, infelizmente, vai se tornando uma onda cada vez muito maior e levando muitos dos nossos
né, a caminhos não tão legais que seriam destinados para a gente. Nós somos o povo que mais recorre enfim, que mais tende ao suicídio, e tanto quanto aqui vivendo, que são refém dessas doenças, que adoecem, né, de uma forma emocional, tudo que vem aqui dentro da nossa cabeça. Né? A gente pensar sobre esse sofrimento psíquico da nossa população preta e o quanto que a importância de termos psicólogos pretos cada vez mais formados e direcionados a dispor, né, os seus tratamentos nesse combate a às doenças que assolam o nosso povo, tanto quanto um instrumento reparador, né, e de acompanhamento, e principalmente nada melhor do que ter um psicólogo que a gente possa se identificar. Então, esse movimento da juventude preta, psicóloga, dos psicólogos negros formando essas redes de amparo, de suporte, adentrando no mercado, são cada vez mais importantes, né? Então, uma pessoa negra que tem como referência psicólogos pretos, ela passa por um processo de poder ter um tratamento de uma forma tranquila, né? Porque se você se reconhece naquele psicólogo, você tem o seu discurso legitimado, né? Quem nunca passou por um psicólogo, por experiências, infelizmente, que fizeram a gente se desviar dessa forma de tratamento, exatamente por essa falta de identificação. Eu sou uma própria pessoa, até que eu tive contato com uma rede de psicólogos pretos, e aí a minha consideração em relação a isso, em relação a tratar minha cabeça, por exemplo, ela foi se direcionando para um outro caminho, né? Uma vez que a gente pressupõe que em algum momento um psicólogo preto ele vai se identificar com você e vai ter uma outra forma de abordagem, de entender da sua realidade, né? E aí a gente consegue ter um manejo de uma forma muito mais eficiente, diferente de um psicólogo, por exemplo, que não conhece aquele tema. Enfim, então, trazendo nessa perspectiva do sofrimento psíquico dos negros e a importância do psicólogo negro enquanto reparador, a gente traz aqui esses dois convidados maravilhosos para falarem sua experiência nessa área, tudo que eles têm a abrir seu coração para a gente e falar aí para o nosso povo nessa troca de hoje. Muito obrigada. Obrigada, Andréia. Já já eu vou passar para a Chayane fazer sua primeira fala. A Cristina Pereira está dizendo o seguinte: colega, estou pesquisando sobre feminismo, principalmente em educação infantil. Preciso de material e sugestão. Se alguém tiver sugestão para a Cristina, a gente não deixa de colocar aí. Sobre feminismo, acho que na educação infantil, acho que a gente não trabalhou ainda aqui no canal, mas tem uma das nossas transmissões sobre mulherismo africana, em que uma das pessoas participantes, ela trabalha com educação infantil. Pode, de repente, contribuir para você aí também, Cristina, procurar essa transmissão. Depois eu vou ver se eu acho o link, eu coloco aqui para você. Pessoal do Projeto Asilo e Angu chegando aí, olá, boa noite, muito obrigada por estar conosco mais uma vez. Fabiana Almeida. E é isso, o pessoal chegando. Quem está no Facebook aí, por favor, não deixe de continuar compartilhando. Quem está aqui no YouTube, pega o link aí do YouTube também, joga aí nas suas redes sociais. E isso vai fazer com que as pessoas vão perceberem que já estamos ao vivo e vão chegar aí cada vez em maior número, e é importantíssimo o tema de hoje, vocês sabem disso, quanto mais pessoas aqui, até para dialogar, para contribuir, melhor ainda. Já tem gente fazendo pergunta aqui, a gente anota, daqui a pouco a gente passa a resposta para vocês. A Tatiane Nicomédio dizendo: eu estudo psicanálise, mas vejo uma ausência de psicanalistas negros que trabalham com a população negra, como Neuza Santos Souza, Fanon, Lélia Gonzalez, entre outros. A Tatiane Nicomédio pedindo indicação de uma rede de estudo profissional psicanalista. Ela é de São Carlos, São Paulo, gratidão, abraços afrocentrados. Ela já deixou o e-mail dela, eu vou pedir
por favor, a Caroline Matias para pegar esse e-mail, colocar aqui no privado para a gente, que aí, se a gente conseguir uma indicação, a gente passa para você, Tatiane, e vamos ouvir Chayane Nascimento. Seja muito bem-vinda, muito obrigada pela presença. Por favor, querida, a palavra é sua. Obrigada, né? Quero agradecer a todos vocês, né, pela confiança, né, e pelo convite, né. Eu sou muito grata de estar aqui, de ter a oportunidade de participar junto com meu grande amigo, né, Flávio também, Flávio Barros. E, bom, falando de psicologia, né, falando da importância da psicologia, né, na saúde mental da população preta, eu quero primeiramente me apresentar, né, explicar como é que foi a minha trajetória, né, na psicologia. Eu, desde pequena, fazia, né, terapia, desde muito pequenininha, e me apaixonei pela psicologia, apesar de não ter tido, né, na época, a referência de uma psicóloga preta, né. Então, devido a questões na escola, né, eu fui encaminhada para o setor da psicologia e minha mãe conseguiu me encontrar, e aí eu iniciei a terapia. Desde então, eu comecei a buscar, né, conteúdos e entrei na universidade, né? Foi um momento assim de muito sofrimento, né? Porque tem a questão econômica também, tem a questão social, né? Eu fui a primeira mulher preta da minha família, né? A primeira mulher na minha família a entrar numa universidade. E aí, para mim, foram momentos assim de muita dor, de muito sofrimento, porque não é fácil, né, para uma mulher preta entrar numa universidade, mesmo que, e ainda que não tenha referências, né, na sua própria família. E, como sempre, né, o incentivo da minha mãe foi muito importante, né, me incentivando a entrar na universidade, não só a entrar, mas também a me formar, né, porque momentos de desesperança, né, eles vieram, né, por muitas vezes durante o curso. E também as dificuldades financeiras, né? Então, eu consegui me formar em 2016, né? Porém, um ano antes, eu consegui entrar no grupo de pesquisa científica. E aí, o grupo de pesquisa científica da minha universidade ampliou a minha visão, né? E aí foram naqueles anos, né, que eu passei ali pesquisando com os meus colegas, com outros pesquisadores também, que eu consegui me identificar, né, que eu consegui me entender como uma mulher preta, né? Que para mim foi um processo muito difícil, né? Tudo começou com a autoaceitação, né, dos meus cachos, né, do meu cabelo, né, de entender que de passar pelo processo de transição, que também foi muito difícil, muito complicado. Em alguns momentos, para me achar bonita, né, para me achar arrumadinha, eu ia lá e alisava, né? Então houve um conflito muito grande, né, de aceitação nesse período. E, bom, durante a pesquisa, me aproximando de outras literaturas, né, de literaturas de autores pretos, né, eu consegui me entender dessa forma. E após a minha formação, né, com a dificuldade também, né, na clínica, de entender que eu poderia ir, na época eu tinha acabado de passar pela transição e que eu poderia atender sim com o meu black, né? Então, na época, meu cabelo estava passando pela transição, então estava bem curtinho, estava bem cheio, do jeito que ele é, né? E aí eu tinha essa dificuldade de entender, eu pensava da seguinte forma, né? Que paciente vai querer me atender com cabelo assim? Vai querer ser atendido com uma psicóloga com cabelo assim, né? Então, assim, para mim também foi um processo muito difícil e dolorido também, né? Por não ter contato e não ter referência de psicólogos pretos, né? Na época. Então, eu ainda passei por um processo, né, de um ano até me engajar mesmo, até começar a atender na clínica. E, bom, na clínica, né, como psicóloga, a gente se depara com diversas questões, né, da população preta. E eu até ouso falar que a pandemia ela veio para contribuir, de uma certa forma, com a população preta, com os cuidados da saúde mental, né?
Eu participei de vários projetos de atendimento voluntário à população preta, e pude ver isso, né? Pude ver o quanto a nossa população, né? O quanto o nosso povo está adoecido. E quando eu falo desse adoecimento, né? Desse adoecimento mental, eu digo porque eu me volto para questões de que o povo preto ele precisa ter um olhar mais holístico sobre sua saúde, porém não se abre oportunidades, né? O povo preto tem essa dificuldade de encontrar oportunidade para se cuidar, né? E muitas coisas do tipo, do tipo frases que a gente escuta, né? Eu sou preto, né? Começar a terapia é frescura, né? Ou começar a terapia é coisa de gente fraca, né? E não é. Então, eu já me deparei muito com esses discursos, até de jovens pretos, né? Eu já me deparei diversas vezes com esse discurso, que é reproduzido, né, por uma sociedade racista que acha que o povo preto não sente dor, né? O povo preto não sente dor, não pode se cuidar, né? Não sente dor física, não sente dor emocional também, né? Então, o sofrimento realmente ele é muito grande. E aí, tratando dessa questão, a gente pode ver que o grande adoecimento uma das grandes questões para o adoecimento desse povo preto é a dificuldade da aceitação, né? São questões que impactam diretamente na saúde mental, que é a questão de estar sempre tendo contato com uma espécie de agressão, uma espécie de agressividade ao seu povo, aos seus familiares, né? À sua comunidade, e ter que vivenciar diversas vezes questões de luto, né? Então, é também um dos fatores, né, que contribui para o adoecimento da saúde mental da população preta. Além disso, eu posso entender que, nesse período pandêmico, né, que nós estamos vivenciando, grande parte dessa população precisou deixar a escola, né? Então, a gente tem aí mais uma dificuldade de formação do nosso povo, né? Dificuldade de formação básica, né? No ensino básico, né? Tiveram que deixar a escola porque grande parte não tem acesso à internet, a computadores, né? Então, aí a gente passa mais uma vez por um momento de retrocesso, né? Dentre outros diversas questões, né? Que movem esse povo a buscar a terapia, né? E também a entender que precisa dessa terapia, né? Que precisa de cuidados, né? Então, acho que basicamente isso, um resumo assim, muito rápido, né? De como que foi esse meu processo, né? Na psicologia. Obrigada, querida, por compartilhar essa sua experiência, por trazer esses elementos. Eu aproveitei, compartilhei com vocês também outras edições do Pensar Africanamente, em que o tema foi psicologia, aliás, compartilhei uma só, uma da coluna da doutora Regina Nogueira, em que ela trouxe a discussão saúde mental, uma questão de equilíbrio com ancestralidade. Compartilhei com vocês aí, vale a pena assistir depois. E tem uma outra também, que é até recente, porque nós estamos aí no mês de setembro, né? Que foi o mês que tem toda uma campanha em relação à saúde mental. A Betânia Ramos, na coluna dela sobre migrações, ela trouxe um diálogo sobre a questão da saúde mental das populações negras migrantes. Então, tem aí também, vale a pena vocês assistirem. Vocês sabem que o acervo do Pensar Africanamente está à disposição de vocês, né, gente? Quando você estiver procurando alguma coisa, você confere. Não está no acervo do Pensar Africanamente? Você manda mensagem. Por que vocês ainda não discutiram sobre isso? E a gente vai encaixando e vai trazendo as pautas, os temas que vocês demandam aqui. Olha só, Pedro Neto chegou aí, Babai Natobi, Pedro Neto também é colunista, membro do Conselho Editorial, Calé, Afronautas, Calé, boa noite em Iorubá.
Galeba vai na Tobi. Muito obrigada por estar aí conosco. Quem está aí conosco também, o Júlio Menezes, do IPAFRO, muito obrigada. Ele dizendo axé, saúde mental é tudo. A Lúcia Guimarães, lembrando que na série This Is Us, retrata um negro que procura um psicólogo negro para ser melhor compreendido. E This Is Us é uma série que é para um aprendizado daqueles, né, gente, sobre uma pessoa negra criada, inserida no mundo dos brancos e como ela vai se construindo enquanto ser negro nesse processo. A This Is Us é maravilhosa, é uma série, faz tempo que eu não assisto, mas é uma série maravilhosa para a gente entender essas questões. Fabiana Almeida, realmente uma ótima explanação sobre o tema, cumprimentando a Chayane. Pedro Neto, Babainha também dizendo, aqui está reproduzindo uma frase de Baba Paula, Fatidê, ancestralidade é a nossa via de identidade histórica, sem ela não sabemos quem somos e nem onde queremos chegar. Mas vamos lá. Flávio Barros, seja muito bem-vindo, muito obrigada por estar conosco no Pensar Africanamente. É com você. Olá, boa noite. Fico muito lisonjeado, né, de poder participar desse momento, de poder trocar, de poder me conectar, né, me integrar, né, a vocês nesse momento e poder compartilhar um pouco daquilo que é nosso, daquilo que passa por nós, daquilo que nos chega, nos atravessa enquanto população preta, né, e compreender a partir, né, de um entendimento do nosso funcionamento psíquico, emocional, mas também do nosso funcionamento espiritual, né, porque somos pessoas pretas, né, e a ancestralidade nos atravessa, né, e numa perspectiva de espiritualidade, não essa espiritualidade branca ocidental que a gente está acostumado aqui, mas numa perspectiva de espiritualidade, né, que integra a nossa existência e que fomenta a nossa energia de existir no mundo, né? Então compreender isso é bem importante. Então, me chamo Flávio Barro, trabalho com saúde mental da população preta, sou apaixonado pelo que faço e também muito engajado. Em vários momentos vocês podem me ver me emocionando aqui, isso é super comum de acontecer, porque eu sou desses. Né? Mas o meu engajamento, né, com a saúde mental da nossa população, né, me faz... e me dá sentido de existir, né? Porque para mim é um resgate, é um processo de devolução, né? Pensar e trabalhar com o meu povo me faz me sentir pertencedor de todo esse movimento coletivo e ancestral de reconstrução, de devolução, né? E de novamente tomada de lugar, né? A gente trabalha muito isso com todos aqueles que se confiam aos nossos cuidados, né? O pertencer e o processo de devolução, para que a gente possa fazer as nossas tomadas, né? Porque para a gente nada é dado, a gente é que toma, né? Tudo aquilo que a gente precisa, tudo aquilo que é nosso, né? E aí a gente trabalha nessa perspectiva, né? Eu me encontrei, né, muito enquanto pessoa preta ainda no período da faculdade, não na faculdade, né? Porque a gente sabe que a faculdade não fomenta esse tipo de discurso, pensando que muitas das vezes aquele ambiente ele se distancia muito, né, desse lugar de pensar a nossa subjetividade a partir daquilo que nós somos, né? Então a gente tem um grande agravamento no processo de construção, né, desse lugar de psicologia, né? Inclusive, eu me ancoro muito no processo da psicologia preta, que é uma corrente norte-americana que começou a pensar e fomentar a construção de um conhecimento, um saber embasado, enraigado e sustentado por uma perspectiva africana, né? A África sendo a referência, né, de construção desse saber e desse conhecimento, fazendo a valorização, né, de toda a construção filosófica que tem a ver com o nosso corpo, tanto no continente quanto no nosso corpo na diáspora, né, e pensar os nossos corpos sobre uma perspectiva que fale, né, e construir um conhecimento a partir de nós, por nós e a partir de realidades que dizem de nós. Aqui a gente está falando um pouquinho sobre ancestralidade, né? Eu quero já compartilhar uma frase do Nobles, que eu tinha até separado, né? E eu gosto muito disso, né? Porque é isso, a gente está conectado, né? Isso é conexão ancestral, né?
E a conexão ancestral vai fazendo com que a gente vai ressoando, né, as vozes e compondo uma construção, né, que é integrativa. O Novo já diz que uma grande narrativa africana é refletida na voz da ancestralidade dos povos africanos, que muitas vezes é ignorada e não é ouvida. Então, é muito importante a gente pensar, né, esse lugar. É muito importante a gente compreender esse lugar, né, que muitas das vezes, nesse processo de construção de um novo lugar para nós, pessoas pretas, um lugar que seja mais saudável, um lugar que seja de equilíbrio, né, um lugar que seja de conexão, porque vida saudável para nós, povo preto, tem a ver com conexão. A gente não pode desvincular, né, conexão ancestral de saúde mental. Quando a gente fala de saúde mental de população preta, a gente precisa pensar conexão ancestral, porque é a conexão com a ancestralidade que faz com que a gente consiga encontrar a nossa potência diante de tanto massacre, de tanto apagamento, né, existencial. É a conexão que nos dá a possibilidade de fazer essa retomada e essa devolução desse lugar. Por isso é importante a gente estar atento, muitas das vezes, àquilo que a gente ignora e que vem, né, de uma perspectiva africana, porque, de alguma forma, os espaços de construção, até de conhecimento, ignoram e não dá ouvidos, né, toda essa voz ancestral. Então, para nós, enquanto pessoa preta, eu entendo que, enquanto pessoas que trabalham com saúde mental de população preta, a gente precisa dar ouvido à voz da nossa ancestralidade, porque sem ela a gente não consegue construir nada, a gente tem que dar continuidade, né? Porque isso aqui que a gente está fazendo parece ser novo, né? Mas teve muita gente antes de nós que veio construindo, né, tudo isso, né? E a gente precisa continuar ouvindo essa voz da ancestralidade que vai nos ensinando e nos direcionando, né, para caminhos mais libertários, né? Em todos os níveis e a esfera que compõe a nossa existência. Então, pensar esse lugar de saúde mental, para mim, é muito importante, principalmente por uma via de conexão ancestral. Eu costumo dizer que o processo da psicoterapia, o processo da terapia, o processo de entrada em contato com o que a gente passa por um processo sancófico. Sem esse processo, a gente não consegue atingir as camadas e as esferas da nossa existência humana, da nossa existência preta, né? A gente precisa fazer esse movimento sancófico, que é se conectar, né? Voltar, diferente de uma perspectiva até mais ocidental que pensa, não olhe para trás, não, né, o passado fica no passado. Não é disso que se trata na nossa perspectiva. Na nossa perspectiva, a gente precisa fazer um movimento sancófico de conectar, sim, com a nossa ancestralidade, com aquilo que é essencial, né, que vai nos dar embasamento, ir lá, se conectar, rever, se acertar, sentir, né, que vai nos pôr no presente, numa dinâmica mais saudável e que vai nos impulsionar para um futuro, né? Porque a gente está nessa dinâmica enquanto pessoas pretas, a gente tem um passado, a gente tem um presente, a gente tem um futuro, né? Isso tudo está integrado, isso tudo não está dividido, não está separado, né? Então a gente precisa, de alguma forma, aprender novos caminhos de fazer com que os nossos corpos encontrem o equilíbrio, encontrem a saúde, encontrem a harmonia, né, que ele precisa. Tem uma psicoterapia chamada Untu, né, que a psicologia preta nos apresenta, que fala muito sobre esses aspectos, né? Buscar a harmonia, buscar o equilíbrio e vários outros elementos que compõem. E a gente vai buscando a partir de uma perspectiva africana, né? A nossa centralidade precisa ser a África, porque é de lá que a gente advém. Então, os nossos corpos detêm movimentos que muitas das vezes, numa psicologia mais eurocentrada, descartada, os nossos corpos mantêm um movimento que precisa ser muito visto, olhado, considerado, né?
Eu costumo dizer que, gente, se eu sinto, portanto, existo, né? Contrapondo uma provocação mesmo a essa concepção filosófica que diz que se penso, portanto, existo, né? Se sinto, portanto, existo. Que o nosso grande IB, né, na perspectiva africana, a filosofia africana diz que esse grande coração, nosso grande IB, que é aquele que direciona, aquele que ordena, né, todas as outras nuances, né, a nossa intelectualidade parte, né, do nosso IB, desse grande sentir, né? A gente tem isso, a gente é preto, a gente tem essa coisa que é do grande sentir, né, e que potencializa a nossa intelectualidade, que potencializa todas as outras esferas da nossa composição, né, e que a gente possa, a partir desse IB, atingir esferas e camadas mais profundas da nossa existência para conseguir o equilíbrio que a gente precisa enquanto pessoa preta para se pôr, né, e resistir diante dessa diáspora. Gente, que povo disciplinado, né? Olha só, cumpre o tempo assim, gente. Eu tô assim. Ó, antes de conversar mais um pouquinho com vocês, se vocês tiverem perguntas, coloca aí. Nós já temos uma pergunta, 2 ou 3 perguntas aí tá no grupo do chat, viu, gente? A Caroline Matias está colocando para a gente aí no grupo para a gente dialogar na segunda rodada. A professora Elisa Larquim Nascimento está aí nos acompanhando, ela que é colunista também, a coluna do IPAfro, e que trouxe, eu compartilhei com vocês, um diálogo dentro do campo da psicologia também, a partir do livro Sortilégio da Cor. O Sortilégio da Cor, pensando e agindo na psicologia preta. Para vocês que estão aí interessados, estou pondo outras possibilidades para vocês aqui dentro do canal de ver esse tema. E a professora Elisa dizendo psicologia é saúde, psicologia preta é saúde da população negra. A Fabiana, lembrando, as faculdades são excludentes e conservadoras. Ela disse algumas, eu diria que a maioria senão pouquíssimas escapam dessa postura euroreferenciada, excludente e conservadora. Professora Elisa, muito bom acompanhar as pessoas jovens engajadas na questão fundamental da dimensão psicológica, da questão racial. E a Cristina, quando o Flávio começou, ela disse, energia boa, Flávio. É que você falou que às vezes você está falando, você se emociona. O João, do Corujão da Poesia, que há tempos não está aqui conosco ao vivo, mas depois ele assiste e comenta, e hoje ele está ao vivo, que bom, ele diz sempre que isso aqui também é um espaço de cura coletiva. Então, ele diz como é bom chegar em nosso quilombo de conhecimento, saberes, diálogos e curas coletivas. Axé. Então, e sempre, fique muito tranquilo, porque aqui a gente se emociona mesmo, viu? É um espaço que a gente chega de um jeito e acaba normalmente saindo de outro e normalmente saindo melhor. Então, que bom que você está trazendo um pouco da sua emoção aqui para nós também. A Tatiane Nicodemo, dialogando com sua fala, precisamos aprender a pensar a saúde mental a partir da escuta afetiva, ancestral. Olha o Alberto Monteiro aí, que nos acompanha de Londres, aí para você já é quase madrugada, né, Alberto Monteiro? Dando boa noite a todos e todas afronautas. Vem novidade aí, viu, gente, nas construções que nós temos feito com a ajuda do Alberto Monteiro, com a assessoria dele a partir de Londres, dos conhecimentos que ele tem em África. Estamos construindo parcerias e possibilidades que logo, logo nós vamos divulgar aqui para vocês. A Jana trouxe algumas perguntas, já nós colocamos. O Lucas Cauã dizendo, sabemos que boa parte das áreas de conhecimento ainda são ensinadas majoritariamente a partir da perspectiva, não é nem das pessoas brancas, na verdade, né, Lucas Cauã, a partir da perspectiva euroreferenciada, porque você pode ter uma pessoa branca comprometida em buscar uma outra perspectiva, porque para o que faz é raro, mas tem, mas elas existem, né? Então, a partir de... E a gente tem pessoas negras que, infelizmente, né, elaboram o seu pensamento e elaboram todo o seu trabalho em sala de aula a partir de uma perspectiva euroreferenciada. Temos uma longa caminhada pela frente e o canal Pensar Africanamente está aqui também para contribuir nessa nossa longa caminhada. Cristina Pereira, maravilhoso sua fala, precisamos conectar para entender nossa existência e buscar o nosso equilíbrio. Verônica Santos,
Boa noite, Pensar Africanamente, programa que me constrói, me ajudando a encontrar minhas humanidades. O Lucas, não tem como eu completar minha pergunta, ele quer fazer uma pergunta. O Lucas, realmente o youtuber, ele limita, se não me engano, a 200 caracteres cada post, mas se você fizer aí, a gente fica atenta e vamos perceber que é a continuidade da sua colocação anterior. Pode colocar aí sua pergunta. Tatiane Comédio, a psicologia, o tratamento do aparelho psíquico e a psicanálise. Tá, ela já respondeu na Jana, que a Jana perguntou para vocês, mas eu jogo a pergunta da Jana de qualquer maneira, que vocês podem dialogar com ela. Ela pergunta a diferença da psicologia, da psicanálise para a psicoterapia, né? Da psicanálise para a psicoterapia. Depois ela pergunta se a psicanálise pode ser usada para neurociência. E a Nicodêmio já ajudando aqui a responder para ela, dizendo a Tatiana Nicodêmio, psicologia é o tratamento do aparelho psíquico, e a psicanálise é a análise desse aparelho. São terapias psíquicas diferentes. Para mim, não posso dizer que entendi, não, mas eu acho que é isso mesmo. Vou ter que me debruçar um pouquinho mais sobre isso. Rosicultura, ancestralidade, equilíbrio, harmonia. Estamos nesse caminho de busca no canal e nas falas de hoje. Muito obrigada pela pauta. Sirius Oliveira chegou, estava sentindo sua falta. Querida família Afronauta, chegando nesse instante na fala do Flávio, tão forte. E a continuidade, então, da questão do Lucas Cauã, porque ele colocou ali que a questão de que o pensamento colocado normalmente é um pensamento a partir da perspectiva euroreferenciada, né? Aí ele pergunta, como foi chegar no curso de psicologia e só tem ensinos de psicólogos brancos? Houve algum cientista negro que vocês puderam debruçar sobre suas produções na área da psicologia? Confessando para vocês, deixa eu ver quantas décadas atrás, 3 décadas atrás, eu cheguei a entrar no curso de psicologia, abandonei no 2º semestre. Eu estava em sofrimento psíquico, abandonei o curso de psicologia para sobreviver. Que bom que hoje vocês têm outras possibilidades, e vocês têm possibilidades, inclusive, paralelas à própria academia, né, de acessar pensadores e pessoas que dizem, eu não tinha essa possibilidade na época. Fui para a história, achei que a história ia me ajudar. Foi a mesma coisa. Quando eu questionei por que não tinha história da África, disseram porque a África não tem história. Veja só, 30 anos depois, estamos aqui com essa juventude negra, a partir da academia, revolucionando o pensamento e o conhecimento. Orgulho demais para nós, sem sombra de dúvida. Bom, deixa eu ver o que mais nós temos de pergunta, porque eu vou devolver para vocês e vocês fiquem à vontade para dialogar com as perguntas que vocês quiserem dialogar, para fazer suas complementações. A pessoa do perfil Projeto Asiliambu dizendo, tem uma grande amiga que é psicóloga negra e fala de referências negras na área, também é de sua experiência. Como mudar essa concepção em tempos sombrios para nós? Tem a pergunta do Lucas Cauã, que eu já, de alguma forma, coloquei para vocês, né? Vocês chegaram ao curso de psicologia, que é só psicólogos brancos, houve algum cientista negro que vocês puderam debruçar sobre suas produções na área da psicologia? A da Jana, quer saber a diferença entre psicoterapia e psicanálise, se a psicanálise pode ser usada para a neurociência. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, já, viu, gente? Porque depois que eles começarem, aí eles vão passear aí nas questões que vocês estão trazendo. Eu não sei se a Andrea Bach quer fazer alguma colocação ou alguma pergunta antes de passar para eles, ou se prefere falar no final, fique à vontade, Andrea. Eu tenho uma pergunta para acrescentar essa rodada, que é o que vem matutando muito na minha cabeça. Como que o avanço do uso, né, viciante, não sei qual é a palavra certa, das redes sociais pode afetar negativamente a rotina da juventude negra? Eu falo isso por mim mesma, pelos meus amigos que me rodeiam, o quanto que a gente
está cada dia mais viciado nas redes sociais e traz um impacto tanto na produção nossa de movimento, produção de alimento, né, do ori mesmo, de movimentação do seu corpo, né, e várias outras consequências também, como problemas de autoestima, né, como que esse uso pode afetar negativamente o nosso corpo. Tá bom, eu vou passar, vamos na mesma ordem, a Fabiana Almeida, dizendo, antes de me tornar uma pessoa afrocentrada, não percebi a diferença em se tratar como uma pessoa preta ou uma pessoa branca. Hoje vejo que certos pontos só podem ser percebidos de pretos e pretas para pretos e pretas, né? As pessoas costumam dizer, quando a gente busca se organizar enquanto descendentes de africanos no mundo, dizem que a gente está guetizando. Na verdade, é porque elas partem do princípio de que elas são a única referência de conhecimento e de cultura no mundo. Então, se a gente busca se referenciar nas nossas... vocês estão se guetizando, vocês estão se isolando. Ok, deixa a gente seguir nosso caminho, porque a gente está se reelaborando, se reconstruindo e construindo possibilidades de futuro. Chayane, é contigo, querida. Fique à vontade. Bom, respondendo aí, né, essa primeira pergunta, né, que você passou sobre o feminismo, né, que uma pessoa enviou. Cristina Pereira, né, é o nome dela. E aí ela pede material. E aí o que eu gostaria de indicar para ela é um material da Chimamanda, né? Na verdade, ela tem vários, né, diversos livros que falam sobre isso, mas o que eu gostaria de indicar especificamente é o Para Educar Crianças Feministas, né, da Chimamanda. Ela pode pesquisar e se debruçar aí nesses estudos. Daqui o Sam também, que é o Sam de Oliveira, O Mundo no Black Power, de Tayo, né, que fala um pouco, né, sobre questões feministas, do feminismo negro também, e é mais voltado também para crianças, né, que foi uma das perguntas dela, que é para a educação infantil, que ela pede, né. Falando também dessa pergunta da Tatiane, né, Tatiane Nicomedio, né, ela pergunta sobre profissionais psicanalistas, né, e pede obras, redes de estudos, né. E aí o que eu gostaria de indicar para ela se debruçar mesmo, né, é da Neuza Santos, né, que ela é uma psicanalista e psiquiatra negra, né. As obras dela são riquíssimas, né. Para mim, particularmente, né, mudou muito a minha vivência, né, o meu olhar na psicologia, né, como eu falei lá no começo. Eu comecei a me enxergar como uma mulher preta a partir da pesquisa, e foi na pesquisa que me foi apresentado esse material. Então, acredito que é um material riquíssimo, né? Acho que ela vai gostar bastante. Sobre a pergunta do projeto Acília Yangu, tenho uma grande amiga que é psicóloga preta e ela pede referências, né? De literaturas, pede referências negras. E aí, bom, são amplas, né? Tem diversos autores negros que contribuem muito com a psicologia, mas eu gostaria de destacar, além da Neuza Santos, como eu já falei, tem também a Djamila, tem Franz Fanon, tem diversos outros autores que contribuem muito. E tem também um grande psicólogo e pesquisador, né, que é mais jovem, né, que de alguns anos para cá ele tem contribuído muito com a literatura voltada para a psicologia negra, que é o Lucas Veiga, né? Então ela pode pesquisar sobre ele, acho que tem bastante material riquíssimo, né, para nós, psicólogos pretos. E ela pergunta, quando a Jana pergunta, né, sobre a diferença de psicoterapia e psicanálise, eu acho que algum outro internauta aí, né, respondeu mais ou menos. Bom, ambas são eficazes, né, não vou dizer que a psicanálise é melhor que a psicoterapia ou vice-versa, né, mas ambos são eficazes e é para o tratamento também da saúde mental, né.
mas a psicanálise ela tem um olhar mais voltado, né, pro passado, né, muitas vezes até como o Flávio falou, né, para questões ancestrais também. Não que a psicoterapia não trabalhe isso também, né, elas são distintas, mas ambas são eficazes. E aí a Jana Gomes também perguntou se podia usar a psicanálise para neurociência. Eu não entendi exatamente sobre o que ela está perguntando, né? Usar a psicanálise para neurociência. Não entendi, né? Se ela pudesse complementar aí, eu acho que seria melhor para eu dar uma resposta mais assertiva para ela. Tá bom, querida, obrigada. E já passando para o Flávio, é contigo. Então, tem aqui o... Eu não acompanhei o nome dele, mas ele falou um pouquinho... Ah, tá, foi o Lucas. Como foi chegar no curso de psicologia e só ter ensinos de psicólogos brancos? Houve algum cientista negro que vocês puderam debruçar de suas produções nas áreas da psicologia? Não. Então, como a Silvane falou, a gente acaba estudando isso muito mais, né? Uma produção de conhecimento muito nosso, né? A gente faz uma grade extracurricular, sabe? Né? A gente constrói uma grade extracurricular, infelizmente, sabe? Porque a gente sabe que a estrutura se põe dessa forma, as estruturas são brancas, os pensamentos são brancos, a construção da psicologia ela é fundamentada numa filosofia branca, ela se põe como universal, pensa-se que ela fala sobre a universalidade dos corpos a partir, né, do seu eurocentramento, quando não é uma verdade, né? Então a gente que foi construindo, né, e vai construindo nossos conhecimentos e buscando os nossos ancestrais, né, e aí ancorando naqueles que de alguma forma puderam produzir, que a academia ainda não absorveu, não trouxe para a sua grade curricular, né, mas que a gente, como já foi citado algumas pessoas aqui, que a Chay já trouxe, né? Inclusive, meu primeiro livro foi da Neuza Santos, né? Eu amo muito aquele livro, porque tem um marco muito fundamental na minha compreensão enquanto pessoa preta, né? O Tornar-se Negro, para mim, foi um livro que deixou uma marca muito positiva de compreensão da minha existência, né? A Neuza, ela traz... Né? Inclusive, a própria Neuza traz um documentário dela, até mesmo falando que ela reescreveria o Tornar-se Negro sobre outras perspectivas, né? Numa entrevista que ela faz com o Lázaro Ramos, eu não sei se vocês têm, eu acho, no YouTube, no programa dele, ela fala sobre isso, que naquele momento ela estava olhando muito o indivíduo, ela fala sobre uma perspectiva do indivíduo, né? Porque ela já tinha entendido que a gente, enquanto povo preto, precisa ser pensado num coletivo, não dá para pensar um a um, né? A gente pensa o nosso funcionamento no todo, num processo de coletividade. Então, toda essa construção sempre é à parte, né? E aí vem outros autores, né? Vem outras pessoas que vão contribuindo, como Frantz Fanon, né? Que vai trazendo contribuições significativas, né? Para a construção, né, da área, né? Tem escritos bem significativos. Tem aí a Bell Hooks, que eu acho que traz escritas que acabam retratando bem o funcionamento pós-colonial dos nossos corpos, né, a partir, né, da violência da colonização, né, e a gente precisa realmente compreender essas dinâmicas justamente para a gente construir a parte, né, a gente não contar muito não ficar esperando, né, a gente que vai realmente ao encontro dos nossos, porque a gente é que faz isso acontecer. Eu sugiro também alguns outros autores, como Naim Akbar, como Nobel, que são autores que estudam e constroem uma perspectiva de psicologia preta, inclusive em alguns dos textos deles, eles até questionam utilizar o próprio nome psicologia preta, né? Entendendo que esse adjetivo, se a gente está adjetivando, a gente precisa já repensar que originalmente isso não foi feito, pensado em nós, não é nosso, né? Como, por exemplo, a gente não precisa dizer capoeira preta, a gente não precisa dizer candomblé negro, né? Porque é originalmente nosso.
Então, a construção de um saber, de uma área que pensa a nossa estrutura psíquica, porque a gente, às vezes, também tem esse entendimento que essa estruturação psíquica se dá a partir do surgimento da psicologia, né, ocidental. Mas cuidar disso que hoje a gente chama de saúde mental já é ancestral, já estava nos nossos povos, já estava no nosso cotidiano enquanto africano, né? E aí, muito até disso que a psicologia eurocentrada se construiu foi até indo lá, né, fazer aqueles assaltos, né, que eles sabem fazer. Muitos desses autores que a gente lê, a gente foram lá assaltar na África o modo de funcionar. Aí a gente vê aqui nas teorias brancas muitos conceitos e formas de funcionamento africano, né, ali colocado. E aí há um menosprezo da nossa forma de viver enquanto África, mas teve um assalto lá, né? Quando a gente começa a falar aí de consciente coletivo, quando a gente começa a falar, né, de algumas direcionamentos que a psicologia eurocentrada e alguns autores trazem. Então, a gente precisa pensar um pouquinho sobre isso. Eu quero responder também a Andréa, né, que trouxe essa questão aí da rede social, que é uma questão que a gente precisa estar muito, muito, muito atento, né? Porque a gente sabe que aqui as redes sociais elas foram construídas no intuito de serem uma vitrine, né? E essa vitrine, muitas das vezes, né, tá vendendo carne podre, mas para a gente está comprando como se fosse caviar, né? E aí a gente precisa pensar também de que maneira a gente está se relacionando com essa rede social. Porque a rede social, estar ligado em tudo, né, faz com que a gente use um tempo que a gente podia estar fazendo de investimento na gente. Use um tempo que a gente podia estar fazendo de investimento emocional, psíquico, né, intelectual, espiritual, né? A gente precisa ter essa dose, né? Porque tudo que a gente vai fazendo e buscando em excesso, a gente precisa estar atento. Opa, estou em desarmonia aqui. A gente precisa pensar as nossas incongruências, as nossas desarmonias, né? Porque isso vai tirando a gente do centramento. Como a gente tira o centramento do nosso ori. A gente põe a nossa energia em algo que muitas das vezes é fictício, né? Em algo que muitas das vezes não é genuíno. Porque o que eu conheço de estruturas de blogueiros, de não sei o que vivem falando, construindo conteúdo, blá, 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 a galera seguindo, admirando, tendo como referência, que são totalmente afetados psiquicamente, que constroem um conteúdo que nem é genuíno, não é real, não é verdadeiro, porque eles não conseguem vivenciar aquilo, né? E quando eles acessam o real daquelas pessoas, eles se decepcionam e se frustram. Então, para a gente, população preta, fica mais difícil ainda, precisa ter esse cuidado, esse discernimento, né? Porque ali é a construção de um algo, né? E aí a gente vai construindo algo a partir de referências que muitas vezes nem são as nossas, né? Principalmente se a gente ainda não busca conteúdo preto. E que ainda a gente tem que avaliar esse conteúdo preto, porque esse conteúdo preto pode estar referenciado por coisas que não dizem de nós. E aí a gente está buscando e tentando alimentar algumas questões na gente, ou encobrir questões que a gente precisa estar olhando, cuidando, né, minuciosamente, né, mas a gente vai ali tentar compensar, né, com essa interação do nada, né, com esse deslize de tela, né, que a gente vai fazendo. Esse deslize de tela é muito preocupante para a gente, né? Porque primeiro que a gente está se inebriando de um conteúdo, invejando aquele casal muito afetuoso na internet, invejando aquela pessoa que viaja para lugares incríveis, né? Assim, aquela pessoa que come comidas maravilhosas, ou aquela pessoa que vive feliz, né? E fora dos estados, né? Como a gente já tem a campanha, como que é? E fora dos stars, como você é, né? A gente precisa ter esse cuidado, porque isso vai afetando o nosso imaginário. Isso vai afetando a nossa construção, porque a gente constrói a nossa existência a partir de conceitos, né? A gente vai aprendendo a conceituar, a construir um desejo a partir daquilo que a gente está alimentando aqui, o nosso ori. A gente está alimentando o nosso desejo com um monte de coisa que nem é verdade, as pessoas não conseguem sustentar aquilo como verdade, né? A gente está sustentando e inebriando, mas aquelas pessoas às vezes são mais infelizes do que a gente, e a gente está lá achando o máximo, e querendo aquilo, querendo ser aquilo, querendo viver aquilo.
é muito perigoso para nós, enquanto pessoa preta, principalmente porque a gente já traz um histórico de depreciação daquilo que a gente é, do lugar que a gente tem, da construção que a gente tem de nós mesmos. E a gente vai buscar se referenciar em coisas que não são reais, que não são realmente, e que não diz, porque eu já vejo milhares de casais super afetivos. A gente, população preta, que tem muitas questões com construções afetivas, tá vendo lá aquele casal lindo e maravilhoso, perfeito. E a gente começa a se sentir pior ainda, né? Porque só eu que não consigo. As pessoas estão tendo, que eu quero ser também. A gente passa muito por isso, que até pessoas na própria clínica que ficam trazendo, porque meu namorado não postou uma foto comigo, não botou textão. Gente... E a gente tem muitos problemas entre os nossos por causa disso, sabe? Então a gente precisa estar muito atento a essas questões, porque as nossas relações ficam adoecidas, porque a gente fica romanceando uma relação que não é real. A gente não consegue compreender os nossos rolês enquanto pessoa preta, a gente fica almejando coisas que não são, né, que não fazem parte das nossas vivências e que não são acessíveis. A gente fica tentando ter uma vida que não é a nossa vida. E a gente não potencializa a nossa vida para ter a vida que a gente merece ter e que pode ter, porque a gente fica expectando uma vida que não é a nossa e que é uma vida fantasiosa. Então, é muito adoecedor essa questão da rede social, a gente precisa estar muito atento como a gente lida por ela. Obrigada, Flávio. Acho que você trouxe uma questão aqui que a gente, às vezes, conversa aqui, o Baba Paulo e Fatidê. A psicologia, na verdade, ela é uma disciplina criada, o quê? Século XIX, uma área de estudo criada no século XIX, na Europa, né? Mas, ao pensar o equilíbrio nas sociedades africanas, é desde sempre, né? O pensar a vivência coletiva, o apoio mútuo, o cuidado com o ori, com o mutuê, isso é uma questão desde sempre, né? Então, e aí a Mônica diz o seguinte: diante dos diversos apagamentos sofridos pela nossa população, como nós, psicólogos, podemos contribuir para a conexão com a nossa ancestralidade e assim diminuir o sofrimento psíquico do povo preto? Eu, na minha pobre concepção aqui, eu diria que a resposta dessa pergunta sua, Mônica, é um tratado, mas tudo bem, já eu devolvo para a rodada final, para o Flávio e para a Chayane, e eles fiquem à vontade. Jorge Bandeira aí nos acompanhando também, ele sempre está aqui, do Morro de Chapéu da Bahia, dizendo sempre atento às ricas lives do Pensar Africanamente e aprendendo muito com os palestrantes de hoje. Deixa eu ver o que mais. Olavo Silva está aí também. Estava pensando nisso agora. Boa noite. Deixa eu ver aqui. Eu já comecei a compartilhar com vocês a programação de quinta. Fiquem atentos, fiquem atentas aí, que vem poesia na quinta-feira, viu? Vem o episódio 2 do Poetizando as Lutas Negras, com o nosso poeta fantástico, Carlos de Assunção, e as pessoas que ele convidou para fazer esse diálogo com ele aqui. É o segundo episódio, o primeiro foi fantástico, eu tenho certeza que o segundo também vai ser. Jorge Amâncio, quando eu quis fazer psicologia, minha mãe me disse que psicólogo de negro é preto velho. Esperta sua mãe, hein? Ela sabia que provavelmente na faculdade você corria mais risco de adoecer do que de aprender a lidar com as nossas questões, né? Hoje já, mas eu acho que não é nem tanta faculdade que já mudou, eu acho que essas redes paralelas de construção e compartilhamento de conhecimento é que estão crescendo, né? Então, a Jéssica pergunta, onde encontrar teses e livros dessa psicologia afro-referenciada? Eu compartilhei com você algumas das atividades do canal que podem te ajudar aí, Jéssica, a encontrar algumas referências. E vocês falaram em Fanon, quero dizer a vocês que nós também já dialogamos aqui no canal Pensamento Fanoniano, procurem aí, inclusive numa das atividades a gente colocou quem tem o pensamento fanoniano, porque após a vinda do Mamadou Ba no canal, e que o Mamadou parafraseou Franz Fanon quando ele diz da necessidade de matar o homem branco dentro da gente, o Mamadou Ba vive em Portugal e a extrema-direita
portuguesa cortou esse pedaço da fala dele no canal e criaram uma rede de fake news, como esse povo da extrema-direita adora fazer, dizendo que ele preconizou aqui no Pensar Africanamente que deveríamos matar o homem branco. E ele estava falando do pensamento fanoniano. Aí a gente fez o diálogo aqui. Quem teme o pensamento fanoniano? Lucas Cauã, eu sou bolsista de um projeto chamado TecAfro, que visa o ensino da robótica a partir da perspectiva afrocentrada. Na perspectiva dos assuntos para a elaboração do curso, eu percebi que boa parte deles a gente já sabia, só não sabíamos que partiu do nosso povo africano. Assuntos e invenções que foram apropriados, roubados ou apagados pelos europeus. Jorge Bandeira, parabéns, Flávia, excepcional pela fala no dia em que o arcebispo de Aparecida do Norte, na homilia, disse tudo que estava instalado nas nossas gargantas. Brasil amado não deve ser Brasil armado. Vamos ver, eu vou devolver para vocês para as considerações finais e vocês, se quiserem dialogar com as últimas questões colocadas também, fiquem à vontade. Fabiana Almeida, cuidar das nossas crianças para que não sejam afetadas pelo vírus chamado redes sociais. Jana, excelente colocação, Flávio. A Cristina Pereira, precisamos refletir todos esses conceitos em volta de nós. Alberto Monteiro, para analisar a psique aplicada à pessoa preta, é melhor partir de abordagem de psicólogos afrocêntricos como Bob Eugene Wright e Amos Wilson, entre outros. Pode expor suas sugestões aí para a gente, Alberto Monteiro, a gente sempre acaba aproveitando. Então, ele já traz 2 referências aí para vocês que estão pedindo referências nessa área. Rosiane Araújo, acompanhando por aqui, saudade, Silvaninha, um abraço, faz tempo que eu não te vejo aqui dialogando conosco no chat. Que bom que você está aqui hoje conosco. O Alan, não conhecia o canal, me sentindo super acolhido por essa temática tão importante e atravessadora. E aí, o que eu faço, já que o Alan está dizendo que não conhecia o canal? Vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal Pensar Africanamente, inscrevam-se. Nós estamos em plena campanha, rumo a 20 mil pessoas inscritas. Inscrevam-se, divulguem, nos fortaleçam, porque o ambiente virtual também é ambiente de luta contra o racismo. Os algoritmos tendem a não dar visibilidade às nossas pautas. Vocês podem nos ajudar. Professora Ieda Leal, boa noite. Pensar Africanamente é tudo isso. Ela que também é colunista do canal, vocês conhecem bem. Nossa, tá cheio das contribuições aqui. Fernando Lamna, encerrei o mestrado em 2020, entrevistei 15 psicólogos, 11 negras, 2 brancas e 2 indígenas. A maioria de nós, infelizmente, não estuda nada acerca da discriminação racial na graduação. Muito bem, eu vou devolver para vocês, para suas considerações, e depois a gente encaminha para a Andréa Bach fazer o fechamento. Por favor, Chayane, é contigo. Bom, então, queria falar um pouquinho sobre o que a Mônica falou, né? Isso é real, né? A gente não tem realmente esse contato durante a graduação, né? Mas a gente está aí na luta, né? Se debruçando em materiais, né? Riquíssimos da psicologia preta, e ela fala, né? Diante dos diversos apagamentos sofridos pela nossa população, como nós psicólogos podemos contribuir para a conexão com a nossa ancestralidade e assim diminuir o sofrimento psíquico do povo preto. Eu queria mencionar para ela, né, que a psicologia ela tem uma psicoconstrução, né? Existe uma perspectiva, né, de se voltar para os nossos ancestrais, porque nós somos essa construção, né, de memórias, né? Então, a psicologia estuda também o social, estuda toda essa construção, a nossa personalidade, né, de como nós nos formamos, né, e começar a trabalhar isso, questões da nossa memória, questões de culpas, muitas vezes nós nos culpabilizamos, isso traz o adoecimento, né? Então, se voltar mais para isso, né, se voltar para esse olhar e
se debruçar mesmo nesses conteúdos, nesses estudos que são riquíssimos e que a gente não aprende na graduação, não está na nossa formação, mas que a gente pode aí se engajar mais nisso. Obrigada. Eu quero trazer algo que foi, assim, alguém falou aqui do Preto Velho. Quem foi? Eu não gravo nomes, eu sou péssimo. Que a mãe falou aqui. A pessoa disse para a mãe que queria fazer psicologia, e a mãe falou, psicólogo de preto é Preto Velho. Também você encontra aqui o nome da pessoa. Maravilhoso. É o Jorge Amâncio. Então, né, isso me fez lembrar a fala de um paciente numa das nossas sessões, né? Ele, em uma das intervenções da nossa troca, dentro do processo psicoterapêutico, eu busco ser muito próximo dos meus pacientes, porque não tem esse rolê de ser distante, de neutralidade, blá, 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 essa coisa bem eurocentrada que a gente vai querer tratar, que é feito por corpo branco, que a gente quer impor ao corpo preto, que é um outro rolê, que é uma outra dinâmica, que é uma outra experiência, né? A gente não pode trabalhar dessa forma com o corpo preto. O corpo preto é outra perspectiva. Corpo preto é vida, corpo preto é movimento, corpo preto é ginga, corpo preto é sagacidade, corpo preto é experiência subjetiva, sentido ancestral, no corpo, no espírito, nas emoções, em toda essa composição. E aí ele me disse no final da minha sessão, eu estou muito feliz, né? Porque quando você fala, eu me sinto no colo de um preto velho. Essa é a nossa psicologia. Se a gente não promover essa experiência ancestral nos corpos daqueles que a gente está dividindo, porque eu não estou ali curando o corpo dele, nem sendo aquela pessoa que vai tratar, não, ali é uma troca. É uma troca ancestral, é o reencontro de pessoas pretas, é o reencontro de ancestralidade. Nesse movimento, a gente vai ouvindo, a gente vai sentindo e deixando ressoar o que a ancestralidade está fazendo acontecer naquele momento, que é o encontro ancestral. A gente faz experiências ancestrais de troca. Então, quando ele me devolve, que naquele momento ele se sente acolhido e acalentado no colo de um preto velho, aí sim eu entendo que ali eu estou conseguindo chegar naquela subjetividade preta que está conectada com a ancestralidade. Eu costumo dizer muito para os meus pacientes, né, que a gente tem muitos rolês, que a gente tem muitas dificuldades, que a gente tem muitos atravessamentos, que a gente tem muitas questões. Mas a gente não é só demanda, a gente não é só dor, a gente não é só sofrimento. A gente é potência ancestral. E como potência ancestral, nesse encontro de ancestralidade que é cada sessão da psicoterapia, a gente precisa aprender a se conectar com essa potência. A gente vai olhar as nossas dores, a gente vai olhar os atravessamentos e as marcas que a colonização deixou nos nossos corpos, que o racismo impõe nos nossos corpos, mas a gente também vai olhar principalmente a potência daquilo que a gente é e toda a herança ancestral de força e resistência e construção que a gente também tem impressa transgeracionalmente na nossa existência humana. Isso é fundamental para que a gente encontre saúde. Com os meus pacientes, a gente trabalha corpo, a gente escuta do corpo, a gente precisa escutar os nossos corpos. A psicologia eurocentrada tirou o corpo da razão, né? Vamos pensar, é intelecto só mente. Vamos estudar a mente humana e fazer uma análise das experiências mentais. A gente é corpo. E a gente precisa ouvir o nosso corpo. Porque antes que a nossa boca narre um discurso, muitas das vezes que nem traz a nossa real verdade, o nosso corpo já está anunciando, pré-anunciando o que a gente está sentindo, o que a gente está experienciando. Né? Então, isso é um movimento africano que a gente precisa resgatar para que a gente aprenda a tratar esses nossos corpos.
que a gente precisa aprender a criar estratégias para lidar com o racismo, que é diário, que tenta nos matar diariamente. Esse movimento de ginga que os nossos ancestrais ampliou aqui na terra, onde a gente está, né? Terra dos nossos irmãos, né? Pindoramas, porque essa terra não é nossa, né? Eles emprestaram para a gente ficar aqui, já que já fomos roubados e jogados aqui, né? A gente precisa, né, aprender que a gente tem esse movimento de corpo, entender essa nossa ginga, como a gente faz, como a gente constrói, como que a gente lida com as questões, como que a gente lida com os apagamentos no dia a dia, como que a gente reconhece, como que a gente lida, jovens pretos hoje, né, o índice de suicídio, o índice de automutilação, o índice, né, de uso abusivo, né, de droga, direção abusiva, né, uma vivência de uma sexualidade que põe em risco a integridade física, né? Como que a gente está cuidando do ser contra si, um transtorno aí que o Nobel vem dizer que a gente na diáspora sofre muito, quanto o transtorno do eu alienado. Como que a gente está vivendo tudo isso? Como que a gente está tratando essas questões que a gente está sendo atravessado? A gente precisa crescer, ampliar, porque a gente é um povo forte, potente, incrível, um povo de resistência, um povo lindo, maravilhoso, feliz, né? No processo terapêutico, a gente trabalha a alegria do nosso povo, a gente é alegre, nosso povo é da dança, do festejo, né? A gente é assim, a gente é nomeado muitas das vezes pela psicologia eurocentrada, às vezes como transtorno de dependência, quando a gente tem um desejo de estar junto, de fazer junto. Esse desejo de fazer junto é herança ancestral, isso é maravilhoso. Tem transtorno de dependência nenhuma. Tem desejo de fazer junto, a gente é potente fazendo junto, né? Então não tem esse rolê. Então a gente precisa dividir, ter um olhar crítico, uma análise crítica com que tipo, a vertente, com que teoria, como que eu estou teorizando, né, essas experiências do nosso povo, para que a gente não caia na falácia de acabar matando uma subjetividade preta, né, na tentativa de tentar ajudá-la também, né? Então pensar um novo lugar para a gente, para a nossa saúde mental é importante, porque a gente é um povo muito foda, que eu digo para os meus pacientes, vocês são foda, só quando eles chegam no consultório, a primeira coisa que eu falo, você é preto, você já é foda. Isso tudo que você está trazendo aqui, a gente já tem um diagnóstico, racismo. Agora vamos olhar as suas potencialidades, porque eu sei que você é foda. Eu sei que você é incrível, eu sei que você tem múltiplas habilidades, eu sei que você tem múltiplas possibilidades, eu sei que tu faz um corre incrível, mas tem algumas deficiências que na diáspora a gente perdeu a organicidade, o manejo de algumas coisas, né? E a gente é um povo lindo, um povo incrível, a gente precisa realmente avançar nos nossos processos e alcançar esse equilíbrio e essa retomada que é a nossa. Obrigada, Flávio. Você disse que em contraposição, na sua fala anterior, em contraposição ao penso, logo existo, você colocou o sinto, logo existo. E Baba Paulo Fatide costuma dizer que em contraposição ao penso, logo existo, nós temos o Ubuntu. Eu só existo porque você me reconhece. Daí essa necessidade nossa do aquilombamento permanente, né, de estar juntos e construindo juntos permanentemente. João Luiz, Corujão da Poesia, é sim, meu irmão, é sim. Quinta-feira, o mestre Carlos Assunção vai estar aqui com pessoas convidadas, poetizando as lutas negras. Ele esteve aqui o mês passado, foi lindo, e ele queria trazer muitas pessoas. Eu falei, não, faz o seguinte, vamos dividir em 2, então, para ter mais tempo. Então, aí ele está trazendo o segundo grupo aí na quinta-feira. Vilma Piedade. Eu vi, Vilma estava trabalhando aí já há meses, junto com a Andréa Pachá, no livro sobre feminismos, e o livro, pelo jeito, está pronto, porque eu acabei de ver aqui que abriu pré-venda. Depois vocês dão uma olhada lá no Instagram da Vilma, Instagram da Unidade, que vocês vão ver. Então, pelo jeito, o livro está pronto. A capa eu amei, viu, Vilma? Vilma Piedade, que é autora também do conceito e do livro Dororidade. Sirius Oliveira, que fala maravilhosa, linda, conexão com ancestralidade, lindo, Flávio. E o Jorge Amâncio dizendo, eu imaginei, Jorge, que esse conselho da mãe dele, muito sábio, por sinal, foi no século passado, em 1970, mais ou menos em 1970, eu imaginei. E ela foi muito sábia em te dizer, nananina, não. Naquele momento ali, mais do que hoje,
naquele momento, realmente, psicólogo de preto seria realmente o preto velho. E aí ele está dizendo que tornou-se físico-poeta e que gostou muito da sua fala, Flávio. Tatiane Nicomédio, somos África, portanto, somos um patrimônio ancestral africano. Nilma Leia, que partilha, que diálogo, trocas significativas, canal necessário. E alguém aqui já querendo se consultar contigo, viu, Flávio? Deixa eu ver aqui quem é, eu perdi aqui. Deixa eu encontrar. A Rose Culturando, dizendo que encontra linda, estava com saudades do canal. Salve, Silvania, apreciando essas questões psíquicas aqui de Fortaleza. Eu senti sua falta, Rose. Mas eu sei que muitas das nossas rotinas estão mudando nesse processo de a gente está procurando saída para o provável fim da pandemia que se aproxima e que assim seja, e a gente está se envolvendo. Mas eu vejo que vocês depois assistem, deixam comentários, né? Vilma Piedade, a psicologia tem que levar em conta a nossa herança ancestral, psicologia preta. Sim, Tiago Moura. Quero me consultar com o Flávio. Então tá, Flávio, deixa aí suas redes sociais, por favor, para que o pessoal possa te procurar. Eu não sei se a Chayane também está consultando ou está só na pesquisa. Então, a gente compartilha em suas redes sociais. Pode colocar no private chat ou lá no grupo do WhatsApp, que a gente compartilha aqui. João Luiz, falar de nós com tamanha beleza é uma ação afirmativa. Cristina Pereira, Flávio, que noite maravilhosa, você nos proporcionou, somos essa alegria, parabéns. E o João cobrando, cadê as redes sociais dos participantes? Por favor, coloque aí para nós, já tem uma aqui, deixa eu ver de quem é. A do Flávio Barros, já vou compartilhar aqui com vocês. Flávio Barros. Tiago Moura, parabéns a todos e todas pelos organizadores desse evento. Flávio, acompanhe você no Instagram. Abraços de São Luís do Maranhão. Aqui é da Chayane Nascimento. Estamos compartilhando as redes sociais aí com vocês, viu, gente? Anotem, sigam, fortaleçam. Deixa eu pôr da Chayane aqui. Pronto, estão aí as redes sociais. Isabel Reis, minha irmã, dizendo divulgo todos os dias, Silvani. Imagino que ela esteja dizendo que divulga a nossa programação e nós precisamos, viu? Porque como nós não temos recurso para investir em impulsionamento na rede social, e como a pauta, a rede social tende a invisibilizar, vocês têm que divulgar mesmo, e vocês vão nos fortalecendo. Sim, eu estou devolvendo para a Andréia Bach e tem um pedido do João Luiz, o Corujão da Poesia aqui, viu? Está pedindo poesia de Andréia Bach aqui, por favor. Estou te devolvendo para você fazer fechamento para nós. Por favor, querida, é contigo. Só porque foi o João que pediu, eu sou muito, muito fã. Eu vou terminar com uma poesia, mas eu queria saber se vocês poderiam dar uma leve enroladinha aí, uns 2 minutos para procurar uma poesia que eu queria falar aqui nesse encerramento. Claro que sim, claro que nós podemos enrolar 2 minutinhos enquanto você procura. Eu vou aproveitar para poder, mais uma vez, compartilhar com vocês a programação de quinta-feira, lembrando que nós transmitimos ao vivo na terça-feira, às 19 horas, na quinta-feira, às 19 horas, e no sábado, às 15 horas. Está aí nossa programação de quinta-feira, o nosso queridíssimo mestre, eu ia falando griot, mas eu não gosto da palavra griot, porque eu sei que ela é francesa, que ela não dá conta realmente do que são os nossos grandes mestres contadores. Então, o nosso grande mestre, Carlos de Assunção, poetizando as lutas negras, ele traz como convidadas e convidados Janaína Lucas, José Lourenço, Neuza Maria, Camila Tomé, Marília Angélica e José Lourenço. Vocês sabem que o Carlos de Assunção, diariamente,
ele solta uma poesia nova. Deixa eu pegar aqui para você. E aí eu recebo, porque ele manda. Deixa eu pegar para vocês aqui, que ele mandou um versinho de hoje, que eu achei fantástico. Enquanto a Andréia termina de se preparar... Já achei já, tá? Já, mas eu vou pegar aqui o versinho dele de hoje. É diário, viu, gente? Ele produz todos os dias e ele encerra assim, quando o poeta acorda, aí ele solta o que ele produziu no dia. Dia das crianças. Crianças sem ultrassom, crianças sem alimentação, crianças sem educação, e assim de ser todos cristãos. Isso ele está refletindo com o dia de hoje, essa multidão aí celebrando o dia da padroeira do Brasil, e na verdade, ele está cobrando. E aí, meus? Como é que é isso? Dia das Crianças também, não é? Muito bom. É contigo, Andréa Bach. Antes de tudo, eu queria agradecer muito mesmo por esse encontro, a vocês dois por essa disponibilidade de colocar aqui essa troca muito rica, né, que não foi só para mim, não foi só para a Silvani, para quem constrói esse canal, mas para o Brasil inteiro e para além do Brasil, né, que a gente é internacional, temos admiradores de todos os cantos aqui do mundo. É muito bom ver a gente em todos os espaços e principalmente afrocentrando, né, os debates, né, e traz essa revigorada na cabeça de muitas pessoas, e confesso que até na minha, né, vou terminar aqui essa live já procurando alguém para eu voltar a cuidar da minha cabecinha, do meu corpo. Fico muito feliz mesmo dessa troca. Agradeço imensamente pelas palavras, pela existência de vocês, por todo o conteúdo que vocês vêm agregando durante essa vida, que vocês vêm passando para os seus pacientes, para todo mundo que está ao redor de vocês. Vocês fazem parte de uma vivência que a juventude preta precisa. Né? Vocês fazem parte desse grupo dessa linhagem, né, de corpos pretos que dão continuidade a todo esse movimento que os nossos ancestrais trilharam e trilham para a gente. Máximo respeito a Silvani eternamente por dar continuidade longa para esse canal e possibilitar essa troca. Muito obrigada mesmo. Vou terminar com uma poesia que eu construí nesse momento da pandemia, que fala sobre esse renascer, sobre essas confusões, mas que tem esse direcionamento de uma solução holística, né, ancestral. É assim. Um dia a correria do trem, o barulho do trânsito, estresse da rotina, foca no trabalho, escreve um projeto, agora é hora de estudar e corre para comer. E no outro eu paralisei. E eu me vi por alguns dias trancada, enclausurada, querendo sair. Me vi por algumas semanas, meses, sem lá fora poder sentir. Eu me vi refletindo também quando tudo isso iria acabar. E dentro de um funil do futuro, o que restava, o que escorria, só era insegurança e incertezas que retornavam para me afogar. Por alguns momentos eu quis desistir, nem pensar em mais algum tempo para existir, até que um dia eu decidi. E para além de olhar, eu devia era reparar no outro lado da calçada da minha casa. Lá se erguia o lindo pé de abacate. O vendo maior que eu, me questionei por quanto tempo estava lá. Meu pai me disse que plantou há 1 ano, e eu me perguntei intrigada quanta paciência de meu pai. Eu reparei a serenidade dele, quis ter uma igual. Plantei no primeiro tomate, alho e cebola, e depois outro pé de abacate e uma planta que eu nem sei o nome. As sementes se tornaram sorrisos meus que nem se escondem e renasci junto com os nascimentos dela. Foi como me reconectar ancestralmente, conexão doce com a natureza exterior, alinhando a minha interior. É o frescor do cuidado, da importância, é o toque que alimenta, a mesma mão que fere pode curar. Repare, você é a mudança. Amantes da terra, da ação, de gente, somos o singelo e o essencial. E o que nasce independente do lugar, somos a esperança. Eu escrevo poemas para depois do amanhã, para que hoje eu cresça evoluindo. E lá depois de algum dia no ar,
A única coisa que se dissipava era o amor. E via ali a natureza que renasceu nada escondida a uma flor. Dessa vez eu respirei mais fundo, com os pés na terra em contato mais profundo. Eu passei a olhar mais, a falar mais, a sorrir mais como que em contatos ancestrais. Um aperto pelos que se foram, eu conheço, que hoje eu estou viva e agradeço. Uau! Que encerramento, gente! Maravilhoso, maravilhoso. Sua produção sempre muito potente, sempre muito importante. As pessoas perguntam onde eu encontro a programação do Pensar Africanamente. Além das redes sociais do canal, que nós estamos no Facebook, nós estamos no Instagram, estamos no Twitter. Ainda não estamos em outras redes sociais, porque estamos aguardando alguém que entenda, porque eu sou analógica, só conheço essas 3. Agora, temos um grupo de WhatsApp, coloquei para vocês. Nesse grupo de WhatsApp não é de debate, não é de discussão, a única coisa que entra lá é programação do canal. Então, você pode entrar no grupo e a gente vai te alimentando ali com as programações do canal, e agradecemos muito se você puder compartilhar, se você puder nos fortalecer. Inscrevam-se no canal Pensar Africanamente e nas outras mídias afins, as que cumprem esse papel, porque esse papel de disputa de narrativa, de afirmação de ancestralidade negra, óbvio que os algoritmos racistas tendem a invisibilizar. Então, quando você se inscreve, quando você dá seu like, quando você dá seu positivo, você nos fortalece, porque, como eu disse, no mundo virtual também nós estamos em luta por dignidade, por direito, por igualdade, por cidadania, contra o racismo. Estamos em luta também nesses espaços. Eu vou compartilhar com vocês mais uma vez nossa programação de quinta, já citei, só que eu queria lembrar que, quando terminar aqui, antes de você sair, você vai cair na tela da programação de quinta. Aí você já aciona o lembrete, você já deixa seu like, seu positivo, você já deixa o seu primeiro comentário e já vai nos impulsionando nessa luta em ambiente virtual. Muito obrigada, Flávio Barros, muito obrigada, Chayane Nascimento, muito obrigada, Andréa Bach, Caroline Matias, que estava aí nos ajudando a acompanhar o chat, muito obrigada. E a vocês, afronautas, muito obrigada por estarem sempre conosco, nos fortalecendo. E como eu sempre digo, né? Não me deixem só. Já sinaliza aí a sua continuidade comigo na quinta-feira, deixando seu like, seu positivo, acionando o sininho, deixando no comentário. Conto com vocês para a gente dar continuidade. Até quinta-feira, então, às 19 horas. Muito obrigada.